Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais. O nosso convidado de hoje é o psicólogo Nuno Costa, licenciado em Psicologia e mestre em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade de Évora. Atualmente trabalha na Ordem dos Psicólogos Portugueses, na área de Ciência e Práticas Psicológicas. No âmbito das suas funções, tem contribuído para divulgar a ciência psicológica, para informar a prática profissional dos psicólogos, para promover a literacia em saúde psicológica da população e procurado promover as políticas públicas baseadas em evidências. É autor do recente livro Já Não Sei Que Te Diga, o papel do diálogo construtivo no nosso dia-a-dia, e editado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Bem-vindo, Nuno. Muito obrigado pelo vosso convite. Estou mesmo muito satisfeito por estar aqui convosco. Muito bem, Nuno. Tu trabalhas na área da ciência e práticas psicológicas, da Ordem dos Psicólogos. Conta-nos um pouco do teu percurso até chegares ao lugar onde estás agora. Já sabemos que estudaste em Évora. Sempre quiseste ser psicólogo ou quiseste ser outra coisa? Bem, eu nem sempre quis ser psicólogo. Eu queria ser jogador de basquete profissional. Faltou-me... Altura? Também. Talento e talvez algum trabalho. E então tentei um parente pobre disso e pensei, ok, vou ser psicólogo do desporto. Se calhar consigo aqui mais facilmente. E depois, quando cheguei à psicologia, fui-me apaixonando por outras áreas e pensei, se calhar eu vou para a psicologia clínica e da saúde, porque me pareceu que tinha uma maior abrangência, mas aquilo que eu gostava mesmo era de investigar e de estudar diferentes temas, não necessariamente um só em específico. E felizmente depois cheguei à Ordem e eles dão uma possibilidade de uma forma muito transversal poder trabalhar diferentes áreas da saúde, uma área mais social, da educação, por aí fora, que é de facto... Eles Conta pagam um para bocadinho estudar. do teu trabalho que fazes lá nesse... Trabalho. Bem, nós fazemos toda a documentação, toda a fundamentação daquilo que a Ordem diz. Portanto, nós participamos, fazemos contributos para a população. Por exemplo, nós temos uma linha que é o Vamos falar sobre bullying, vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre suicídio. Temos contributos científicos, por exemplo, sobre as alterações climáticas e qual é que pode ser o papel dos psicólogos nessa área. Temos pareceres, por exemplo, sobre morte medicamente assistida e qual é que pode ser também o papel dos psicólogos nesse processo. Portanto, nós acabamos por tentar informar assim diferentes targets, diferentes alvos. Tenta fazer uma ponte entre a psicologia Exatamente. e a população. Exatamente. Portanto, o teu trabalho, neste caso, é mais com o público em geral do que provavelmente com os psicólogos. Não só. Lá está, nós temos mesmo diferentes públicos. Nós trabalhamos com decisores políticos, trabalhamos com psicólogos, trabalhamos com a população geral. Portanto, vai um bocadinho a todos, na verdade, porque também fazemos, por exemplo, documentos de apoio à prática profissional, boas práticas para trabalhar na intervenção psicológica em alguma área específica, por aí fora. Portanto, é mesmo muito abrangente. E pagarem-me para estudar, eu não sabia que dava para ter este trabalho, mas aconteceu. Quantos psicólogos há em Portugal? Somos cerca de 25 mil. E é preciso estar registrado na Ordem para ser psicólogo. É preciso. Eu posso ter agora dito aqui um número errado, mas é qualquer coisa assim no género, 20 mil mais ou menos aproximado. Mas sim, é necessário estar inscrito na Ordem. Para poder praticar a atividade, não é? Exatamente. Portanto, os teus objetivos nessa área de ciência e práticas psicológicas é, de algum modo, tornar a psicologia mais conhecida, tornar o papel do psicólogo, digamos, mais reconhecido, fazer com que as pessoas se aproximem mais dessa ciência. Não é? Exatamente. Houve um presidente da Associação Norte-Americana de Psicólogos que disse uma coisa, que é: o nosso papel é oferecer a psicologia às pessoas. E eu vivo muito com essa ideia, que o meu objetivo é oferecer a psicologia também às pessoas e mostrar qual é que pode ser o nosso papel, mostrar quais é que podem ser os nossos contributos. E elas querem? Sim, a verdade é que, pelo que me tenho apercebido, eu creio que a psicologia também tem crescido nos últimos anos. Eu acho que as pessoas reconhecem ainda mais qual é que pode ser o papel do psicólogo, as mais-valias dos psicólogos. Portanto, eu diria que sim. Muito bem. A psicologia é uma ciência, não é? E trabalhas
psicologia clínica, que são abordagens que têm aplicação prática, mas são baseadas na ciência. Como é que se faz essa fundamentação na ciência? Como é que podemos dizer que todas as práticas de psicologia clínica estão fundadas cientificamente? Bem, depende dos modelos de intervenção aos quais nós recorremos. Tendencialmente, os modelos mais sólidos são aqueles que têm mais evidências, por exemplo, mais randomized control trials, e que depois demonstram eficácia a diferentes níveis, ou efetividade, ou aumento na satisfação, e depois muitos desses estudos depois acabam por ser compilados, não é? Nas meta-análises. Portanto, é como na medicina, é isso? Sim, eu diria que é muito semelhante. Mas há dificuldades próprias, não? Sim. Por exemplo, não depende muito, por exemplo, um comprimido é um comprimido, não é? Mas uma abordagem terapêutica, cada terapeuta não é igual todos os comprimidos são iguais, todos os terapeutas psicólogos não são iguais, não é? Não são iguais e não podem ser iguais. Nós podemos partir... Existem modelos que são baseados em evidências e que têm uma série de princípios. Uns são mais manualizados, outros são menos manualizados. Mas um dos resultados até mais interessante da investigação em psicologia clínica é que o ingrediente que contribui mais para a eficácia é o próprio terapeuta, é o próprio psicólogo. E isso também depende da sua capacidade de se adaptar flexivelmente aos objetivos de cada pessoa, à motivação de cada pessoa, ao estilo de comunicação de cada pessoa e por aí fora. E a forma como também integra tudo isto com a teoria, não é? Portanto, não existe só podem existir manuais de intervenção em psicoterapia ou em psicologia, mas cada psicólogo depois tem que os customizar a cada pessoa que tem à sua E há várias frente. correntes, não é? Dentro da psicologia. Existem várias correntes. A psicanálise é mais do campo da medicina ou da psicologia? E é da ciência ou não é da ciência? Bem, a psicanálise, eu diria que há muitas pessoas da medicina que fazem psicanálise, também existem muitos psicólogos. Sim, nos congressos costuma haver pessoas dos dois lados, da psicologia e na verdade da até costumam haver pessoas de outras proveniências. A psicanálise, eu diria que, pelo menos alguns modelos mais psicodinâmicos, eu diria que têm evidências, mas nós por vezes temos aquela ideia da psicanálise que ainda é exatamente igual a como o Freud fazia e por aí fora. Isso já não é assim. Eu diria que já não é assim, porque os modelos também se atualizam e os próprios psicólogos e os médicos e os investigadores que trabalham nessa área também já foram atualizando, não é? Exatamente com vista também isto da eficácia. Há muitas críticas aos escritos do Freud, não é? Existem imensas críticas, pois. E internas também, porque nós próprios também reconhecemos, não é? Que ele disse de facto muita coisa super interessante e que foi muito útil para dar avanço ao campo, mas que agora há algumas coisas que temos... culturalmente transformadora. Completamente. E pôs a importância da saúde mental, digamos, com mais conhecimento. Há também todo um conjunto de práticas nessa área de aconselhamento, de tentativa de resolução dos problemas das pessoas, que nós não podemos propriamente dizer que têm cunho científico. Eu estou a pensar, por exemplo, no coaching e coisas desse género. Lembro de uma história que houve até recentemente. A coach do Éder. Há várias histórias, não vale a pena. Podíamos ir buscar várias histórias porque isso é muito conhecido. As pessoas, sim. Há uma espécie de influencers e até fazem sessões para grandes grupos e paga-se uma fee por mês e etc. E às vezes eu, quando ouço falar dessas coisas, ponho-me a duvidar se aquilo de facto será a banha da cobra ou se será mesmo de ciência. Portanto, a minha questão é, como é que vês essas práticas? Isso são psicologias alternativas? Sim, não sei se pode dizer que são psicologias alternativas, acho que são intervenções alternativas, muitas delas. Isso são situações que nos chegam ao gabinete, não diria diariamente, mas com muita frequência, não é? E de facto, há queixas, não é? Exatamente, porque há muita pseudociência e aí, felizmente, o livro do David Marçal ajuda-nos muito, porque nos ajuda a pensar sobre essa questão e muitas das vezes é a pseudociência feita por não psicólogos. A salvaguarda, por exemplo, o coaching, existe coaching que é válido, mas também existe outro coaching que é baseado qual é a diferença então?
muitas vezes os modelos são mais ou menos semelhantes, mas uma garantia é que, se for feito por um psicólogo, o psicólogo tem que seguir o código deontológico, tem que ter a salvaguarda pela segurança da pessoa, tem que agir baseado na evidência. O outro coaching pode tanto ser baseado nisso como ser baseado na terapia das cores ou numa outra coisa qualquer, porque nós já vimos de tudo, Pois. efetivamente. Não é? É muito fácil enganar nessa área, não é? É muito fácil. Muito bem, vamos então agora falar do teu livro, que tem como título Já Não Sei Que Te Diga e como subtítulo O Papel do Diálogo Construtivo no Nosso Dia-a-Dia. Neste livro tu falas da enorme polarização a que assistimos nas nossas sociedades. Por que é que se tem tornado cada vez mais difícil comunicar com alguém que tem uma posição oposta? Bem, este livro nasceu exatamente de eu, em primeiro nível, identificar essa dificuldade numa relação minha, não é? Porque é que eu não consigo falar com este meu amigo? E é de facto meu amigo, eu chamei-lhe o Leonardo, exatamente. E depois... Mas não é o nome verdadeiro. Não é. É uma homenagem ao Leonardo da Vinci. Exatamente. Este livro fala de um Leonardo, ainda não li. Fala do Leonardo, sim. Ou pelo menos tem como ponto de partida a dificuldade em conversar com o meu amigo Leonardo. Todos nós temos o nosso Leonardo. Todos temos o nosso Leonardo. Há quem tenha vários. Há quem tenha vários. Mas isso foi uma tendência macro. O David é para perder Leonardos. Especialmente na caixa de comentários. Sim, é verdade. E tenho pensado muito sobre isso também, na verdade, na tua caixa de comentários. Portanto, eu inicialmente deparei-me com esta dificuldade em conversar com este meu amigo Leonardo e depois comecei a pouco e pouco a perceber-me que era uma dificuldade um pouco mais generalizada. E eu, geralmente, quando tenho um problema, há pessoas que ligam aos amigos, que ligam à família. Eu geralmente vou ao Google Scholar e procuro uma meta-análise sobre o assunto. E então foi o que comecei a fazer. Comecei à procura de estratégias ou de evidências da psicologia para me ajudar a resolver este problema da dificuldade em comunicar. Uma parte deste problema eu creio que se deve, de facto, à polarização. À polarização, à desinformação, porque a polarização é exatamente isto, nós estarmos em polos opostos e não conseguirmos encontrar uma forma de comunicar exatamente sobre isto. E isso acontece porque a informação nos é transmitida também de forma muito polarizadora, a própria desinformação em si é muito polarizadora, e eu acho que ainda tem um papel mais prejudicial ainda, que pode isolar-nos mesmo, pode começar a criar fricção sobre as nossas estruturas sociais. E eu achei que o diálogo construtivo podia ter aqui um papel algo reparador também nestas fissuras que eu começava a sentir. E pelo menos na relação com este meu amigo, que foi a pessoa que foi acompanhando a minha experiência toda ao longo do livro, teve esse papel. Mas parece-te que agora, mais do que antes, as pessoas que discordam entre si têm mais dificuldade em sentarem-se e conversarem? Eu tenho sentido essa dificuldade. Existem, já li estudos que dizem que sim, que estamos mais com esta dificuldade. Já li outros estudos que dizem que esta dificuldade sempre existiu. Mas para mim há uma investigação que eu sempre achei muito interessante, que é o tempo que as pessoas despendem no jantar de Natal com a família. E nos últimos anos o tempo tem diminuído cada vez mais. E depois, quando se procura famílias que têm uma identidade política semelhante e as que têm uma identidade diversa, aquelas com uma identidade diversa são as que têm os jantares mais curtos. Portanto, parece mesmo haver aqui qualquer coisa que são a experiência científica com os jantares de Natal. Sim, com os jantares de Natal e Thanksgiving. Exatamente. Sim. Portanto, parece-me uma dificuldade real. E tu ofereces como resposta ao problema da polarização o diálogo construtivo. Uhum. O que é um diálogo construtivo? Bem, o diálogo construtivo, existem milhares de manuais sobre o diálogo, mas eu tentei sintetizar num bullet point que pudesse ser prático e que todos nós pudéssemos levar para os nossos diálogos. Portanto, parte do pressuposto que eu não quero ir para a conversa para vencer, para discutir, para argumentar, para debater, enfim, eu quero ir para a conversa para conversar com aquela pessoa e para ir de uma forma aberta e curiosa, ir com flexibilidade de não só convidar a discórdia, mas também até
valorizá-la, porque isso significa que também o diálogo em si fica mais rico, e eu acho que este é o último ponto, é o mais definidor do que é um diálogo construtivo, que é o estreitar da relação. Em todas as outras formas de conversação, eu creio que os objetivos são um bocadinho diferentes, mas para haver um diálogo construtivo eu tenho que sair daquela conversa com vontade de voltar a ter aquela conversa, com as portas em aberto, com se calhar a conhecer melhor o meu interlocutor do que conhecia anteriormente. E eu acho que ir para a conversa com esta mentalidade, com esta ideia de diálogo construtivo, pode retirar o peso de eu ter que sair dali só quando as coisas estiverem todas preto no branco. Não é? E se calhar eu posso ver o benefício em sair na zona cinzenta, com a dissonância cognitiva possível, mas a continuar amigo do meu amigo Leonardo. Essa aproximação, Nuno, foste tu que inventaste ou há alguém que sugeriu já esse tipo de aproximação e estás a tentar fazer isso, recomendado neste livro? Bem, já há vários psicólogos e não só, a trabalhar esta questão de como é que nós conseguimos ter conversas construtivas, como é que conseguimos lidar com conversas difíceis. Um dos psicólogos, por exemplo, que eu usei muito para fundamentar também o livro, é um psicólogo que é o Adam Grant, que ele fala da questão, por exemplo, de ir para a conversa com a mentalidade de cientista, não é? Com poucas ideias muito fixas na Terra, e ir como os cientistas, ou seja, nós temos constantemente a tentar falsificar as nossas hipóteses. O conhecimento que nós temos durante 5 anos, ele vai ficar obsoleto, e nós temos que ir à procura. Mas se isso já é difícil para os cientistas, imagino para as pessoas comuns. Pois é verdade. Mas ainda assim, eu acho que... E na verdade, eu tenho experimentado... O teste tem uma escala e eu tenho mostrado essa escala a muitas pessoas, e quase todas as pessoas, há uma parte sua, uma parcela sua, que vai para as conversas também com a mentalidade de cientista, com a mentalidade de, eu tenho só uma hipótese, isto não tem que ser a verdade absoluta, eu posso mudar a minha forma, aquilo em que acredito, posso escutar outras hipóteses, tenho que ser curioso. No fundo, aqui, isto é ser curioso, na verdade, ir para a conversa com esta perspectiva. Mas estamos a falar sempre de uma abordagem 1 a 1 ou de uma abordagem, digamos, direta, pessoal. Achas que esta abordagem se pode transpor para, digamos, diálogos na sociedade sobre grandes assuntos que nós temos que discutir? Isso é muito ou interessante. achas que esta abordagem 1 a 1 é fundamental para grandes questões de sociedade? Ou seja, será no diálogo entre, por exemplo, entre defensores de uma ideia e os opositores dessa ideia que se poderá, através da reprodução desses diálogos construtivos, que se poderá chegar de alguma forma a uma paz social, digamos assim, em relação a esse tema? Ou seja, qual é o papel do diálogo construtivo para além das relações pessoais, por exemplo, nos grandes diálogos ou nas grandes questões da sociedade? Eu tenho-me debatido também com essa questão, porque eu acho que há um papel para cada um destes estilos de comunicação. Por exemplo, o debate é fundamental, não é? Conseguir argumentar e contra-argumentar e, pela lógica, pela racionalidade, chegar a um ponto que nós achamos que é mais válido. Eu acho que também tem... Mas isso não é o diálogo construtivo, isso é... O diálogo construtivo pode não ser necessariamente isso, ou seja, o diálogo construtivo não tem que assentar necessariamente na ideia de racionalidade. Por exemplo, quem tem razão, não é? Exatamente. Por exemplo, uma das questões em que tem surgido muito trabalho é, por exemplo, com pessoas que achavam que o acidente das Torres Gêmeas era falso, não é? Quer dizer, estas pessoas, nós podemos isolá-las, porque elas, à partida, não têm uma conversa com base na racionalidade, não é? Mas o diálogo construtivo permite, pelo menos, fazer a aproximação a estas pessoas. Permite, e lá está, também permite ter algum campo de influência sobre estas pessoas também. E só respondendo aqui a esta questão do David, eu acho que continua a haver espaço para as outras formas de comunicação. O diálogo é que não me parece que tenha assim muito espaço. Por exemplo, nós na televisão vemos debates. Nós vemos... Mas debates na televisão serão verdadeiros debates? Pois, essa ainda é outra questão. Os interlocutores não estão realmente a falar um com o outro. Não ouvem o que o outro diz, é uma coisa muito falar típica. Para quem os ouve, não é? Não é só na televisão, na vida corrente, a pessoa não ouve o que o outro Sim, está a dizer. é verdade. E eu tenho também essa mesma sensação. Por exemplo, com a política e os debates na televisão, eu tenho também essa sensação que não há ali uma verdadeira conversa. Por acaso, aquilo que eu até acho que tem... Não, posso dar um exemplo concreto. Eu já fiz vários debates com terapeutas alternativos. Uma das coisas que eu tenho sempre presente é que nunca estou a falar com o terapeuta alternativo. Eu não o vou convencer de nada, não é?
Claro. Pois, e essa é outra questão, por exemplo, na questão das terapias alternativas, eu já fui muito mais... Uma coisa somos nós a nível profissional, por exemplo, na Ordem, nós perante as terapias alternativas temos que nos posicionar, pronto, com base nas evidências, na racionalidade, por aí fora. Mas quando eu falo com pessoas que acreditam em terapias alternativas e que até usufruem daqueles serviços, eu estar-lhes a dar dados e factos do porquê daquilo ser resultar ou não resultar. Não só não adianta muito, como tem o efeito boomerang, que é, aumenta ainda mais a crença naquelas ideias. As pessoas tomam posições defensivas. Exatamente. E isto está estudado, e chama-se mesmo efeito boomerang. Portanto, eu também tive que repensar aqui a minha abordagem com estas pessoas que estão no meu dia-a-dia, e lá está, eu chegava sempre à mesma questão. Ok, eu usei os dados, os factos, não resultou, o que é que faço? Fecho a porta? Continuo amigo? E pareceu-me que o diálogo construtivo me permite compreender as ideias daquela pessoa, compreender porque é que aquelas ideias são importantes para ela, que necessidades é que elas satisfazem, e muitas vezes a partir daqui a pessoa também consegue ir mostrando alguma vulnerabilidade, consegue ir mostrando quais é que são os pontos em que ela acredita, mas aqueles em que tem alguma dúvida. Também consegue dizer porque é que, por exemplo, teve que recorrer às terapias alternativas. E assim, a pouco e pouco, nós podemos não mudar a ideia da pessoa, mas talvez ela possa ficar um bocadinho mais flexível. Olha, há uma coisa, uma curiosidade que eu tenho muito grande, que é sobre a questão das pessoas que acreditam nessas coisas como não houve o acidente das Torres Gêmeas, a Terra é plana, nunca fomos à Lua, quer dizer, toda a gente sabe que há defensores para todo tipo de coisas. Sei lá que agora há uns drones que nos visitam em New Jersey, estão muito interessados em ver o que é que se passa em New Jersey. A questão é, como é que a psicologia pode explicar essas obsessões? Bem, já se tentou explicar pela questão da idade, da inteligência, das ideias políticas. Nenhuma destas coisas resulta muito bem, mas um dos aspectos que eu acho que é mais determinante para as pessoas acreditarem em alguma coisa é o sentido de comunidade. E por isso é que eu acho que é importante nós não excluirmos as pessoas, porque senão elas ficam fechadas exatamente sobre estas comunidades. As ideias não são ilhas, são ecossistemas, não é? Portanto, as pessoas que acreditam nesses drones que nos visitam, Sim. certamente uma das comunidades de maior pertença delas é exatamente essa comunidade de pessoas que se calhar também estão isoladas contra o mundo, que todos os dias recebem críticas e que estão ali uns para os outros, não é? Por isso é que quando se fala em mudar de ideias é dificílimo, porque não é mudar só a ideia daquela pessoa, é mudar a ideia dos ídolos que aquela pessoa tem, os valores que aquela pessoa defende e por aí fora, não é? E há uma diferença nesses grupos entre, por exemplo, os gurus, aqueles que, para quem defender essas ideias até têm vantagens económicas, de prestígio, e, por exemplo, os seguidores, que são os que pagam para ir às conferências, são os que compram os livros. Se há uma diferença, digamos, até psicológica entre eles? Eu acho que pode haver. Enfim, não tenho uma resposta assim muito fundamentada para isto, mas sei uma coisa. Nós temos uma tendência que eu no livro chamei a ilusão do ódio, mas que no fundo são as metapercepções. Nós temos a ideia que as pessoas do outro lado, do outro grupo, têm uma intencionalidade má, não se preocupam tanto com a democracia como nós, podem até não ser tão inteligentes como nós, e nesse sentido os estudos depois vêm-se a comprovar e nós percebemos que as pessoas estão mais próximas do que nós imaginávamos, que as pessoas de facto são iguais a nós, portanto nem todas são más, têm tantos comportamentos pró-sociais como nós, portanto a esmagadora maioria das pessoas que entra em algum grupo deste estilo, que paga por este tipo de sessões, sejam elas o que for, elas fazem-no de forma bem intencionada. O que os gurus que têm ganhos económicos com isto, se têm uma intenção boa ou não, pelo menos de algumas situações que eu fui vendo, eu acho que não tem uma intencionalidade boa. Portanto, há uma diferença entre os eu gurus acho que e há, os eu acho que há uma seguidores. diferença, ou pelo menos eu quando escrevo o livro penso nos seguidores, penso na pessoa comum que tem as suas ideias, que faz as suas escolhas e que faz com uma boa intenção e que faz a tentar fazer o melhor pela sua vida e se calhar pelos seus, não é? Portanto, se calhar não faz muito sentido uma tentativa de diálogo construtivo, como por exemplo um dos gurus dos terraplanistas, porque ele terá muitos interesses até económicos e de estatuto social que não quererão efetivamente ter um diálogo construtivo. Será uma perda de tempo? Eu acho que depende um bocadinho, eu acho que também depende do timing. Um dos livros que eu li
para fazer este livro era sobre como mudar a mente da outra pessoa. Porque inicialmente eu não queria o diálogo construtivo, eu queria era convencer o Leonardo que eu é que tinha razão, não é? Só que depois comecei a perceber através deste livro que não dá para mudar assim à bruta aquilo que uma Há pessoa um livro pensa. do filósofo que é o Lee McIntyre, que se chama Como Falar com um Negacionista, em que ele também aborda essa questão. Eu ainda não comprei esse livro, mas está em minha... eu já li esse livro e aquilo que me parece é que dá muito trabalho. Quer dizer, que é preciso escutar os argumentos do outro, é preciso tentar compreender porque é que a outra pessoa pensa daquela forma, é preciso não lhe dizer logo à partida que ela está errada, completamente errada, mas a mim eu consigo compreender isto, embora pessoalmente não esteja muito disponível para fazer isto, não tenho tempo nem pachorra para fazer isto, mas se o quisesse fazer, a mim parece-me difícil partir com uma conversa, por exemplo, agora um exemplo extremo do terraplanismo, partir com uma conversa com um terraplanista, que o meu ponto de partida não seja logo que ele está completamente errado. Quer dizer, portanto, a questão é qual seria o objetivo dessa conversa? Será, por exemplo, o terraplanismo é um bocadinho inócuo, mas há outras questões que não são. como, por exemplo, as vacinas. As vacinas. As vacinas. Bem, há um ponto que não vale a pena conversar ou vale sempre a pena? Eu acho que não é possível nós dialogarmos com toda a gente, em todos os contextos, em todos os momentos, sobre todas as temáticas. E, de facto, é uma coisa muito exigente e que exige tempo e exige mais do que uma conversa, não é? Portanto, para mim, o limite do diálogo é eu conversar com uma pessoa que, de alguma forma, quase que nega a minha humanidade, não é? Que nega a minha possibilidade de estar, de escolher, de viver, de dar a minha opinião. Esse aí, para mim, é a linha vermelha. Com esta pessoa, de facto, não vou... Se o outro for intolerante... Exatamente. Com esta pessoa não vou dialogar. Mas... E no exemplo, agora não me estou a recordar do nome deste livro, mas ele fala exatamente de um dos líderes deste movimento de pessoas que não acreditava no acidente das Torres Gêmeas, ou que tinha sido um hoax, não é? E chegou um momento específico em que esta pessoa teve a oportunidade de mudar, e como eles tinham criado uma relação em que tinha compreendido um lado, tinha compreendido o outro, e de alguma forma sentia-se respeitado, pôde ser vulnerável com aquela pessoa, pôde dizer em que pontos é que começava a ter algumas dúvidas, e pôde fazer o salto para o outro lado, ou seja, deixar de ser negacionista, fazer o salto para o outro lado sem passar ali um momento em que não tinha comunidade alguma, porque esse eu creio que é um dos grandes desafios. Qual é o papel da inteligência artificial no diálogo? Quer dizer, as pessoas hoje recorrem muito ao ChatGPT até para a psicologia, não é? Para aconselhamento psicológico. É verdade. Ainda no outro dia acho que havia um influencer ou uma influencer qualquer que sugeria isso mesmo. Bem, eu acho que é muito difícil substituir o diálogo cara a cara com um ser humano. Eu acho que nós, se calhar, podemos até recorrer ao ChatGPT numa tentativa de perceber os argumentos do outro lado. E eu acho que até pode fazer um bom trabalho nesse sentido. Mas não vai haver nada como ir conversar com a outra pessoa. Eu tenho mesmo dificuldades em achar que vai substituir. Que vai, enfim, não sei. Acho que tem ali uma limitação. Eu acho que foi num artigo do David que eu li no Público que há uns artigos recentes que mostram que se pode, contra autores de teorias de conspiração loucas, que se pode pôr um sistema de inteligência artificial afinado para despejar argumentos e até ser empático com eles e que haveria uma redução de 20% na crença. Foi. Bem, sim. Eu assumi o artigo por a inteligência artificial a aturar os negacionistas. Sim, a inteligência artificial eu acho que até tem um bom papel a transmitir a empatia, que muitas das vezes, ou seja, na forma como escreve, acho que consegue transferir mais empatia do que quando nós vemos a caixa de comentários do David, não é? Mas já vi que já referiste várias vezes a caixa de comentários dele. Sim, porque é uma amostra psicológica da população. Sim. Não sei se é representativa. Espero que não. Eu acho que mostra como é difícil dialogar na internet e nas redes sociais e nas caixas de comentários, porque perdem-se tantas nuances, perde-se verdadeiramente o que é que a outra pessoa quer dizer com aquilo, perde-se a história da outra pessoa que leva a acreditar, porque nós pensamos que somos seres ultra-racionais e
há pessoas mais somos, racionais. E não somos, quer dizer, mesmo muitas das nossas ideias, aquilo tem uma história, nós depois vamos ver, e tem uma história, e nasceu, aquela ideia nasceu por uma razão, dentro do nosso contexto familiar, dentro por uma experiência de vida, para satisfazer uma necessidade qualquer. E eu acho que isto é muito difícil ter, escrevendo ou no ChatGPT, ou nas caixas de comentários. Acho mesmo que tem que ser este esforço, ou benefício, enfim, não sei, de nós dispormos-nos a falar com uma outra pessoa e a não concordar e a não ter que a convencer. Portanto, eu acho que este livro pode trazer, nem que seja 1% de mudança dentro da vida de cada uma das pessoas, ou pelo menos a dispor-nos a falar com pessoas que são diferentes de nós. Como é que se arranja o livro? Isto não está nas livrarias? Não está nas livrarias habituais, mas podem ir à página da Ordem dos Psicólogos, lá na loja, e dá para encomendar, tanto psicólogos como não psicólogos. Olha, a Ordem dos Psicólogos tem, de certeza, relações internacionais com outras ordens e conhece a realidade dos outros países. Como é que comparamos a situação portuguesa nestas questões? Estamos a falar da crença, da intolerância, à discussão, na necessidade do diálogo, com outros países. Quer dizer, apesar de tudo, não estamos assim tão mal como noutros, apesar da caixa de comentários do David, não estamos assim tão mal como... A minha é muito internacional. Livros internacionais. Ele já vai mais avançado. Sim, eu diria que nós temos uma realidade mais ou menos semelhante. Por exemplo, e um dos problemas é não haver tantos dados como, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu, para muito do estudo, tive que recorrer quase tudo aos Estados Unidos, porque dados sobre polarização, sobre... mesmo Mas lá sobre, há mais, é o que eu estou a dizer. Lá, pelo menos, há evidências de que há mais. Nós aqui... Há menos estudos, há é também isso? alguns dados para a Europa. Por exemplo, há um livro também editado pela Gradiva chamado O Fim da Vergonha. Sim. De um jovem Vicente cientista Valentim. político. Sim. E ele mostra muitos dados sobre polarização, neste caso de extrema-direita, na Europa. Mas eu creio que esses dados não são muito fáceis de encontrar realmente. Ou pelo menos não são tão fáceis. Eu dei-me mesmo ao trabalho de procurar tudo o que havia para procurar aqui em Portugal. Pode-me ter falhado alguma coisa garantidamente, até porque eu terminei a pesquisa para este livro aí por volta de 2022, digamos assim. E ele agora é que foi editado. Mas eu acho que temos alguns movimentos semelhantes aqui em Portugal, não tão extremos, excepto a caixa de comentários do David. Olha, para terminar, estamos a chegar ao fim. Neste livro dás vários conselhos práticos sobre o tal diálogo de modo construtivo. Se não queres partilhar aqui alguns conselhos práticos, de modo que as pessoas possam beneficiar, digamos, de alguns das sugestões, não é? Que estão neste livro, quer dizer, coisas que as pessoas que nos estão a ouvir podem pensar em fazer e ainda não pensaram. Bem, eu tentei escrever numa das páginas do livro algo que a pessoa pudesse levar, se não levar mais nada do livro, que pudesse levar, e que é uma mnemónica que eu criei em honra à personagem Adora a Exploradora. Que é uma personagem muito, muito curiosa, não é? Muito empática, e então está no final do livro, não é? Adora a Exploradora. Sim, agora não sei exatamente qual é que é a página, mas isto por acaso a palavra isto engana quando a pessoa diz Adora a Exploradora, não é para adorar a Exploradora. Não. O nome dela é Dora. Adora a Exploradora. Há quem adora a Exploradora, mas neste caso não é isso. Portanto, há quem adora Dora. O D, que é de dialogar com curiosidade e não para vencer. O O, de observar as histórias do outro lado, garantir que escutamos as pessoas e que permitimos a pessoa deixar os dados, os factos, tirar a sua armadura, não é? O R, que é de retribuir, nós retribuirmos contando também a nossa história. Porque é que acreditamos no que acreditamos? Porque, enfim, a outra pessoa tira a sua armadura, não é? E nós também podemos tirar um bocadinho a armadura das certezas. E, por fim, apreciar a ambiguidade. Apreciar que a conversa não vai acabar no preto ou no branco, vai ficar na zona cinzenta, tolerarmos a dissonância cognitiva, não é? A possibilidade de haver aqui mais do que uma hipótese, mas ficarmos satisfeitos só por isso e pela possibilidade de, enfim, poder ligar ao nosso amigo Leonardo e dizer, olha, quero voltar a combinar um café para nós continuarmos a ter esta conversa. Já percebi porque é que se chama Dora. Pá. Eu estava a ver porquê Dora e não Alice. Portanto, a Dora é por causa do Leonardo
e o D é de delegar, o O é de Exatamente. observar, o R é de retribuir e o A é de apreciar. Para isto é uma mnemónica. Exatamente. É uma mnemónica. Não sei se com a Alice conseguia fazer uma coisa tão boa. Já não sei que te diga o papel do diálogo construtivo no nosso dia-a-dia, de Nuno Costa, um novo livro que pode ser encomendado no site da Ordem dos Psicólogos. Muito obrigado, Nuno. Foi um Muito enorme obrigado. gosto ter-te no nosso podcast. Muito obrigado. Adeus. Até à próxima. O público fica no ouvido.